Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos ao nosso canal, canal Dani Delanos. Mais uma história aqui pra vocês do nosso mundo gringo. Eu não sei se vocês estão ouvindo um barulhinho aí de fundo, mas eu fui obrigada a ligar o ventilador. Tá muito calor, gente, muito calor, sério. Cara, como pode um lugar que é tão frio fazer tanto calor? E é um calor super abafado. E quando eu tô num calor muito abafado, me dá dor de cabeça, cara, sério. Me dá muita dor de cabeça, não sei vocês. Eu já fiz um vídeo, parei, fui pra dentro do ar-condicionado um pouco lá no quarto. Fiquei um pouquinho lá pra ver se passava a minha dor de cabeça. Vim aqui voltar. Bom, vamos lá. Gente, a história de hoje é bem aquela coisa que a gente fala da família desestruturada. Ah, meu Deus do céu. Ô, gente, vamos pensar 10 vezes antes de ter um filho, né? Se acha que não tem responsabilidade para ter filho, para que pôr no mundo? Vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, ela falou que conheceu o nosso canal algumas semanas atrás por indicação da Dani Bogione. Dani, um beijo, obrigada, amiga. Bom, ela disse o seguinte: Dani, queria muito compartilhar minha história com você. Me chamo Alice, atualmente tenho 22 anos, nasci no Rio de Janeiro em 1998, alguns meses após meus pais se conhecerem. Minha mãe já tinha outros 2 filhos, um casal de irmãos que eu amo muito, que meu pai acolheu. Em 2001, minha mãe engravidou novamente. Era ótimo ter um irmão pequeno, pois os outros 2 já eram bem mais velhos. Uma infância muito humilde, só meu pai trabalhava e apesar das brigas entre ele e minha mãe, a gente vivia bem. Minha mãe ela é natural do Espírito Santo e sempre viajava para lá, pois a minha avó estava doente. Meu pai, mesmo na correria, nos tratava muito bem e nos mantinha bem quando ela estava viajando. Em 2004, meus pais brigaram feio, ficaram alguns dias separados e logo depois voltaram. E minha mãe descobriu novamente que estava grávida, dessa vez de outra menina. Em meados de 2006, meus pais decidiram se separar. Fiquei triste, não entendia muito bem a situação, mas optei por morar com meu pai. A minha irmã mais velha já tinha saído de casa nessa época, ou seja, a minha mãe ficou com meu irmão mais velho, meu irmão mais velho, meu irmãozinho e minha irmãzinha, que era um bebê. Meu pai e eu fomos para uma casa humilde com apenas um cômodo, pois era ao lado da casa da irmã dele, e assim seria mais fácil ela cuidar de mim durante o dia enquanto ele trabalhasse. Ele deixou a casa antiga para minha mãe e para as crianças. Amadureci muito cedo, pois eu tinha responsabilidades. Em 2009, eu decidi morar com a minha mãe. Foi a pior decisão que eu podia ter tomado na minha vida. Mesmo com as crianças em casa, minha mãe vivia saindo para o forró, para festas e similares, ela disse. Eu não sabia disso naquela época. As primeiras semanas foram ok. Ela me tratava bem, acho que ela estava ganhando minha confiança. Não sei como, mas a casa que morávamos estava em ruínas. Chovia mais dentro de casa do que fora, uma casa insalubre. Ela não trabalhava, vivia exclusivamente da pensão do meu pai e do Bolsa Família. Quando arrumava algum trabalho, ficava apenas uma semana e dizia que não podia trabalhar, pois eu não fazia nada em casa. Mas Dani, eu estudava, eu olhava meus irmãos e cuidava da casa. Bom, nos faltava o básico. Ela me carregava atrás dela para os forrós quando eu tinha 11 anos. Eu aparentava ter 15. Os homens ficavam me importunando e ela fazia o maior barraco. Mesmo separada, ela acabou engravidando do meu pai. Nessa altura, nem pensão regular ele dava mais. Minha mãe optou por ir morar no Espírito Santo durante a gravidez. Passamos muito aperto, vivemos em cômodos minúsculos. E depois dela ganhar minha irmã caçula, decidiu voltar ao Rio de Janeiro. E assim se iniciava o declínio da nossa família, que já não tinha estrutura nenhuma.
Nesse período fora, meu pai acabou retornando às drogas. Ele já não trabalhava mais, fichado, sumia por semanas. Minha mãe também começou a se embebedar e usar drogas. Ela dizia que eu era feia e que eu não tinha puxado a genética dela. Falava isso para todo mundo. Um dia estávamos passando roupa e ela disse: "Você tem inveja de mim, né? Eu sou bonita e você é feia assim." Dani tinha 12 anos. Foi nossa primeira briga séria. A cada dia as coisas estavam mais difíceis. A comida não era farta, as roupas eram usadas, a bebedeira dela era maior a cada dia. Ela tinha vários homens diferentes e meu pai sumido. A casa que morávamos foi construída num terreno cedido por um amigo do meu pai. E esse amigo então decidiu cobrar na justiça pelo terreno. Perdemos o direito de morar na casa e tivemos que ir de favor para uma casa com 3 cômodos de um amigo da minha mãe. E detalhe, ele morava lá. Minha mãe saía à noite e carregava minha irmã bebezinha para os botecos. Isso quando não deixava ela comigo e os meus irmãos nessa casa. Às vezes nem leite a gente tinha para alimentar minha irmã. E claro, quando tinha era de doação. Ela não se importava em viver assim. E meu pai sumido. Cansada disso tudo e sem pensar nada, eu resolvi fugir de casa com outras 2 amigas. Passei 3 dias fora, mas nos acharam. Foi um inferno quando eu voltei. Antes de ir, eu deixei uma carta falando da minha indignação e do uso de drogas dos meus pais, mas nada adiantou. Eu fui envolvida por causa do sumiço, mas nada feito sobre a negligência dos meus pais. Gente, a criança deixou uma carta falando porque tinha fugido. Ninguém fez nada. É triste, né, que muita gente fecha os olhos para isso. Um dia o dono da casa cansou de nos ver vivendo lá e começou a fazer da nossa vida um inferno. Ele colocava cloro na água da geladeira, ficava agressivo, vivia bêbado. Graças a Deus ele nunca tentou abusar de mim e das minhas irmãs. Minha mãe correu atrás e alugou uma casa com 2 cômodos, pequena. Nessa época, às vezes nem sabonete tinha em casa. Trabalhei de babá e vendendo empadinha na ilha por muito tempo para conseguir comprar coisas básicas, como produtos de higiene. Não sei como, mas alguns meses depois ela conseguiu uma outra casinha que era da associação de moradores e fomos morar lá de favor também. Foi pior ainda. Só tinha arroz com feijão em casa, quando tinha. Ela e meu pai, o pai dela reapareceu nessa época, estavam meio juntos nas drogas. Viviam bêbados e sumiam durante a noite. Então o pai dela, que tinha voltado pro vício, né? A mãe lá, que eu acho que nunca saiu. E as crianças à mercê, né? Que o mundo cuide, né? Ai, meu Deus. Dani, meus pais estavam revendendo drogas para pagar o consumo próprio. Minha mãe, que era bem bonita, virou um palito de tanto usar droga. Meu pai se acabou na cachaça e na cocaína. Ao lavar roupas, eu já achei buchas de maconha, cocaína e até uma arma escondida. Tinha um gerente de um mercado que doava uns produtos vencidos pra gente. Outros a gente ganhava. Tenho um carinho gigantesco pelo meu padrinho. Meu padrinho era um senhor de idade e sempre me comprava material escolar e roupas. Diversas vezes ele chegou na minha casa com alimentos e parecia que Deus tinha enviado ele. Ficamos mais de 2 meses sem energia elétrica em casa, pois não tinha dinheiro para pagar. Mas é engraçado que para beber tinha, ela disse. Todo ano a enchente tomava conta da casa. Certa noite estava eu e as crianças em casa, só ela e as crianças. E a enxurrada veio de repente. Acordei com a água quase na altura do colchão. Só deu tempo de pegar minha irmã no colo, segurar na mão dos outros 2 e sair atravessando a água. Nesse dia, meu irmão mais velho estava em casa e nos ajudou a chegar até a casa do namorado da minha mãe. Sim, no meio disso tudo, ela estava uns 2 dias já na casa desse indivíduo, que por sinal não nos quis lá. Então fomos para um abrigo improvisado na escola. Dormimos em colchonetes, usamos roupas doadas na hora, pois não deu tempo de pegar nada.
Passamos uma semana nesse local. Ao retornar em casa, o estrago era gigante. Não tínhamos muita coisa, mas era difícil ver o pouco que a gente tinha tomado pelo barro. Como não tinha energia em casa, precisei levar as roupas para lavar na casa daquele cara que colocava o cloro na água da geladeira. Deixei as roupas batendo e fui na minha casa buscar mais, era pertinho. Me assustei ao me deparar com a minha mãe em plena luz do dia, no meio de toda aquela confusão, usando droga na varanda de casa. Tivemos uma briga feia. Falei que eu não entendi como uma mãe poderia não pensar nos filhos. E arrumar um trabalho. Ela me deu um tapa no rosto. Não me orgulho disso, mas também a agredi. Eu tinha 14 anos nessa época e foi horrível. Saí de casa escorraçada, sem acreditar em tudo que estava acontecendo. Bati na porta da irmã do meu pai, eu estava em choque. Eu chorava muito, eu estava descalça e não conseguia nem explicar o que estava acontecendo. Meu pai tinha aquele cômodo que a gente morou lá no começo da história e passei a viver ali. Meu irmão mais velho, até hoje, ele não acredita que eu vi minha mãe usando drogas. Ele era cego em tudo que ela falava, e ainda é. Com o inverno não tinha roupa de frio nem sapato, e lá faz um frio tremendo no inverno. Eu morria de vergonha, eu não contava a ninguém sobre essas coisas. Eu lembro que eu ganhei um tênis menor do que meu pé, e eu usava ele mesmo, pois eu não podia ir sem sapato para a escola, era proibido. Eu dormia num sofá-cama minúsculo e velho, eu não tinha fogão. Usei por mais de uma semana um fogão a lenha improvisado, até ganhar um fogão velho de um conhecido da minha tia. Meu pai reapareceu e por uma semana tomou o jeito, e só. Ele vivia bêbado, me deixava sem comida em casa e eu tinha que pedir à minha tia. Bom, Dani, eu nunca vou esquecer um dia que ele saiu numa manhã de sábado, disse que ia trabalhar e trazer dinheiro para mim comprar comida. Eu fiquei lá esperando o dia todo. E ele voltou 3 dias depois e bêbado. Eu queria muito um trabalho nessa época, mas nada aparecia. Meu irmão mais novo foi morar junto com a namorada, né? Gente, que ela teve um namorado, né? Nessa época, que chegou até a pedir ela em casamento, mas era um namorado que não ia dar certo. Ela falou: Dani, acho que se eu tivesse aceitado casar com ele naquela época, eu seria mais uma das vítimas da estatística de violência doméstica. Aí ela conheceu uma outra pessoa. Dani, ele enxergou tudo isso que aconteceu na minha casa e me tirou de lá. Começamos a morar juntos com 3 meses do início do namoro e estamos há 5 anos de relacionamento. O início foi difícil, ele fazia bicos, a mãe dele nos cedeu uma casa e alguns móveis na época. Terminei o ensino médio, conquistei uma bolsa de estudos e em dezembro desse ano vou me formar, se Deus quiser. Meu marido sempre me apoiou. Comecei a trabalhar e as coisas melhoraram e ao pouco fui conquistando tudo. Mesmo fora de casa, minha mãe vira e mexe e faz algo para tentar me humilhar. Sabe, hoje eu aprendi a lidar com o jeito dela. Eu não me afastei por causa dos meus irmãos. Sempre ajudo quando posso, com material escolar, roupa, sapato. Minha irmã mais nova hoje vai fazer 10 anos. Apesar de tudo isso, eu agradeço a Deus por ter dado a volta por cima e não ter deixado nenhum de nós cair nas mãos das drogas. Penso que sou uma exceção, pois eu poderia muito bem ter acontecido isso comigo. Aconteceu com amigas, elas passaram coisas piores, né? Eu tenho amigas que as mães fizeram as próprias a carregar drogas. A maioria das minhas amigas não terminou o ensino médio. Tem alguns amigos que foram presos. Perdi amigos para o mundo do crime. Muitos foram assassinados ainda adolescentes. Eu não contei acima, mas meu pai teve 2 filhos antes de conhecer minha mãe. Ele não os amava, não queria ver os meninos, sentia raiva quando eles iam visitá-lo. Os 2 tiveram uma vida terrível por negligência e recentemente um foi morto por traficantes. Meu pai não esboçou nenhuma reação. Tudo isso deixou sequelas e uma tristeza que não tem fim na minha vida.
Às vezes eu sinto que a minha vida não tem sentido. Se não fosse meu companheiro, nem sei onde eu estaria agora. Obrigada a oportunidade por desabafar. Fiz um resumo, porque são muitos detalhes, né? Estou nervosa por relembrar tudo isso. Aí ela, né, conta a história de vida dela. Gente, como eu falei pra vocês, é muito triste saber que tantas jovens passam o que ela tá passando, o que ela já passou, né? Assim, eu acho, minha Alice, que você deu muita sorte de ter conseguido alguém pra te resgatar. Tomara que isso aconteça também com a sua irmã, sabe? Que sua irmã consiga, né, sair disso, que ela consiga se resgatar desse mundo, que é tão difícil, né, gente? Aí por isso que eu falo pra vocês, poxa, coloca um monte de filho no mundo pra deixar em casa, pra ir pra forró, pra gastar dinheiro com bebida, sabe? Eu acho que você tem que ter responsabilidade de mãe. Quando você é mãe, você tem que ter sim responsabilidade de mãe, tá? Não é, peraí, coloquei filho no mundo, vou ali, vou no forró, vou dançar, vou fazer, vai acontecer. Não, não é. Gente, ela me mandou um... Peraí, deixa eu achar aqui. Não, esquece, não é a história dela, não. Bom, mas é para vocês verem que é a realidade de muitos meninas, né? Quando vem de uma família desestruturada. Ela foi muito cabeça, cara. Ela cuidou dos irmãos. E imagina assim o peso que ela não teve que carregar. E igual ela falou, ela nem imagina como seria a vida dela hoje. Talvez se esse cara não tivesse aparecido na vida dela. Não sei, sabe? Eu acho que você teria dado um jeito de não cair, porque você via que era errado, né? Você falou que quando viu sua mãe usar drogas, você sabia que era errado. Só que assim, ela teve esse discernimento de saber que é errado. E quantas outras não sabem? Quantas outras, igual ela falou, mães que usavam os próprios filhos para carregar drogas. Gente, isso é muito grave, sabe? É muita tristeza, são histórias assim reais que a gente vê, histórias de vida que, poxa, pai, mãe é para proteger, né, o filho. E imagina, seu filho ali à mercê, aí depois cresce umas crianças, né, desestruturadas, sem problemas. Sabe, é o caminho. Eu acho que você faz parte de uma estatística bem pequena de pessoas que realmente conseguiram, né, sair disso. Eu espero de coração, não sei como estão seus pais hoje, mas eu espero de coração, assim, que os seus irmãos menores vejam um exemplo em você. Quero seguir o seu exemplo, né? Eu quero ser como a minha irmã. Eu quero ir lá, terminar meus estudos, me formar, quero trabalhar, né? Eu quero ter uma casa. Ninguém merece, né, gente? Viver passando fome, viver sem energia elétrica. E enquanto isso, não é que os pais não é que eles não tinham nenhum centavo, é que eles gastavam tudo em droga, em bebida, né? Então, assim, é uma situação muito complicada, uma situação que a gente não deve desejar para ninguém. Mas fico muito feliz que você tenha, né, saído disso, que você hoje está aí na sua vida e que você seja muito feliz, minha amiga. Beijo no coração e até o próximo. Tchau.